Paz do Senhor. Nós estamos hoje retornando com um projeto de leitura. Nós fizemos uma pesquisa no grupo dos pais, com as mães, qual o formato que elas gostariam, que elas achavam melhor, que se adequava a cada família, e a maioria voltou para vídeo. E aqui estamos. Na próxima a gente pode também tentar áudio, como algumas pediram, né? Mas para o livro de Mateus, que foi o livro escolhido também lá no grupo, porque eu dei a opção de Gênesis, Mateus, Lucas e João e outros. Então, os mais voltados foram Mateus, Gênesis, e o outro foi Efésios, que uma mamãezinha escolheu, né? Se caso tiver alguma alteração aí no grupo das crianças, tudo, dos juniores, em relação à leitura, nós avisamos, mas por enquanto nós vamos manter esse formato, tá bom? E o livro de Mateus, ele tem como tema a história de Jesus de Nazaré, registrada pelo apóstolo Mateus, conhecido como Levi também, como um convincente testemunho de Jesus, e ele era tão esperado, era o tão esperado Messias, que trouxe o reino de Deus à terra, cumprindo o cumprimento profetizado anteriormente da promessa divina de paz e libertação verdadeira, tanto para judeus como para gentis. Os gentis são todos os povos que não são judeus, como nós. E o resumo do central é que Jesus veio como rei messiânico da linhagem de Davi para cumprir o Antigo Testamento, especialmente suas promessas de salvação eterna. O cumprimento supremo vem com a sua crucificação e ressurreição. Vamos começar com o livro de Mateus, como eu falei, a genealogia de Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó foi aquele que teve o irmão gêmeo, né? Que eles disputaram, né, a primogenitura. Assim, Esaú abriu mão, desprezou a primogenitura devido a um prato de lentilha, que ele chegou da caça cansado e abriu mão. E Jacó fugiu, né? Fugiu e casou com Leia, com Raquel, com as suas e teve suas concubinas. E quando voltou para encontrar seu irmão Esaú, teve um encontro com um anjo e ele lutou durante a noite. E ele teve o nome transformado para Israel, que é de onde origina o nome dos israelitas, dos judeus, né? Jacó gerou Judá. Jacó, ele também gerou, dele veio as 12 tribos, né? E aí aqui fala, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Os irmãos de Judá eram Ruben, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, Gade, Azer, José, aquele que foi para o Egito, Benjamim, irmão de José, e Dan e Naphtali. Nós podemos ver essa genealogia, esses nomes de quem são as mães, em Gênesis 29 e 30, né? Que aí vem Raquel, mãe de José e Benjamim. Aí tem a Leia, que é a irmã de Raquel, a qual Jacó casou, né? Com as duas. Primeiro ele casou com Leia, depois com a Raquel. E essas duas deram a ele 2 servas, porque a mulher antigamente, eles diziam que era uma mulher amaldiçoada, né? Que não poderia gerar, não podia dar filhos. E Raquel, para não ficar atrás com inveja que sua irmã gerava, porque Raquel era uma mulher muito amada por Jacó. Ele trabalhou 14 anos para casar com Raquel. Ele trabalhou 7 anos,
O sogro dele o enganou, ele casou com Leia, depois, mais 7, ele casou com Raquel. Então, ela era muito amada, muito desejada por esse homem. Só que ela não gerava. Deus fechou a madre dela. Então, ela queria muito dar filhos a ele. Então, ela pensou como Sara, achou que dela não sairia nada, e deu uma escrava para o marido. Então, deu uma concubina, né, para o marido. Então, e Leia fez a mesma coisa. Achando que já tinha parado de gerar, deu também uma concubina para Jacó. Então, Jacó tinha 4 mulheres e dessas se originaram as 12 tribos, tá? Então, a gente pode ver tudo isso descrito em Gênesis 29 e 30. Judá gerou a Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz, cuja mãe foi Raabe. Raabe foi aquela mulher que recebeu os espias quando eles ficaram 40 anos no deserto. Aí Deus mostrou o caminho para Canaã e eles tinham que conquistar essa terra. E Raabe morava em Jericó. Jericó era uma cidade murada, onde os muros eram largos, que até casas eram construídas em cima dos muros. Então era uma cidade que tinha uma fortaleza muito grande, era difícil a entrada. E Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso, que eles deram 7 voltas da maneira que Deus mandou. Eles não brigaram, não guerrearam. A guerra deles foram louvando ao Senhor, né? Primeiro eles eram calados, depois eles louvaram, eles tocaram suas trombetas, eles levaram tochas, e aonde Deus fez todo o milagre, derrubando a muralha ao chão. Mas como eles foram descobertos, os espias, e eles precisavam de refúgio, Raabe os escondeu dentro da casa dela. E quando ela escondeu eles dentro da casa dela, ela falou que ela soube da fama do Deus Altíssimo, o que Israel tinha feito, né, com os outros povos para conquistar a terra. Porque no começo, em Abraão, no tempo de Abraão, de Isaac, a gente vê Abraão comprando as terras, a gente vê Isaac conquistando as terras. Então, na verdade, aquela terra era realmente de Abraão. Só que como eles saíram, foram para o Egito, então eles foram perdendo esse direito. Mas eles voltando, eles tinham todo o direito. Porém, já tinha muitos povos, muita gente naquela terra. Então eles tinham que reconquistar e ninguém ia sair de qualquer jeito. Eram povos muito ruins, né, que tinham outros deuses. Então com isso eles tiveram que guerrear e reconquistar a terra, né? E Raabe morava em uma delas, que era Jericó. Então a tribo foi dar a volta e Deus mandou eles se calarem, darem 7 voltas. E na última, aí tem tudo escrito, né? Mas Raabe escapou porque ela conseguiu guardar esses espias, não deixou que eles fossem pegos, mortos, né? E ela pediu que através dessa atitude dela, que ela e a família dela fosse salva. E ela foi salva. E você vê que ela aparece na genealogia de Jesus, né? Que no caso Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Boaz é aquele remidor, aquele parente de Noemi, cujo foi para morar em Moabe com o marido, teve seus filhos, né? Teve seus filhos, foi Noemi, seu marido e seus 2 filhos para Moabe. Lá eles se casaram, né? Só que não tiveram filhos, o marido morreu, logo em seguida os filhos morreram. E Noemi saiu muito triste de Moabe, voltando para Belém, sua terra de origem, que tinham melhorado a situação. Ela só saiu porque estavam passando fome. E ela volta, né, para sua cidade de origem. Porém, ela tá com 2 noras. Uma delas, a órfã, que tem todo o direito, vai ficar com a família, porque ela queria refazer a vida dela. Porque pela lei dava esse direito. Se o seu marido morre, você pode refazer sua vida. E Noemi falou, eu não tenho como te dar, mesmo se eu casar de novo,
e ter outros filhos, vai demorar muito e para você não vai compensar. Volta para sua família. E Ruth não quis. Ruth foi cuidar da sua sogra. E chegando lá, tinha um parente rebindor, só que esse não quis. Mas Ruth tinha conquistado já o coração de Boaz. E Boaz, que era outra parte também da família de Noemi, podendo ser o remidor, o outro abrindo mão, ele trouxe e casou-se com Ruth. Então a gente vê também aqui uma moabita na genealogia de Jesus. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Até aqui são 14 gerações. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela... Desculpem. E Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido de Urias. Vocês lembram que eu falei que Davi também errou, que Davi fez coisas erradas e vocês ficaram abismados? Davi também errou. Mas aí ele casou aqui com a esposa de Urias, né? E a qual gerou Salomão e que gerou Roboão. Roboão foi aquele rei que eu também falei para vocês, que dividiu o reino de Israel. Ele dividiu em dois, né? Devido aos seus erros, à sua desobediência. E Roboão, ele acabou dividindo Israel entre o reino do norte, que é Israel, e o reino do sul, que veio com o nome de Judá. Que é onde que vem os judeus, né? Devido ao reino de Judá. Então, as 12 tribos foram divididas, só que ficou 10 com o reino do norte e 2 com o reino do sul, que é Judá e Benjamim. Só que Benjamim ficou meio dividida ali, ficou no muro, né? Ficou a maior parte em Judá e uma parte também ali com o reino do norte, né? E até o exílio foram 14, né, gerações. E aí a gente consegue ver o que a desobediência faz dentro da casa do Senhor, né? A gente consegue ver o que a desobediência faz dentro da nossa casa. Existe divisão e reino dividido não prospera. Essa divisão gerou exatamente o que para Israel? O povo do norte, lembra quando o rei da Babilônia invadiu? Ele invadiu tanto Israel quanto Judá. Se os dois estivessem unidos, eles tinham uma força maior. Quando você está unido, é mais difícil quebrar. Quando você está dividido, a ruptura é maior. Então, quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu Israel e Judá, lembra que eu falei para vocês que as 12 tribos, elas dispersaram pelo norte, pelo mundo, e alguns foram cativos? A maior parte do sul não teve isso, mas foi cativa, né? Ficou o reino do sul, meio que sendo comandado por Nabucodonosor, até que ele acabou com tudo, né? Foi lá, destruiu tudo e levou todo mundo cativo, e ficaram os 70 anos, como o profeta Jeremias falou, né? Então, o rei Roboão que causou, com a desobediência dele, essa divisão, né? Mesmo tendo na família dele, nas gerações dele, reis muito bons que seguiam o coração de Deus, então, mesmo ele tendo igual Acaz, Ezequias, pessoas que tinham um coração voltado para Deus, que tentavam glorificar o nome de Deus, Judá sofreu muito devido ao erro de muitos reis que eram idólatras, que não ouviam a voz de Deus, que eram desobedientes. Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acaz, Acaz gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia.
Aqui foram 14 gerações. E vocês lembram que eles ficaram mais 70 anos, né? Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. E Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel é aquele governador que ajudou Neemias, Esdras na construção do templo e da muralha, que nós também estudamos. Viu como é importante a genealogia? Ou mesmo quando tem a descrição de quem saiu, quem voltou, e Deus traz na palavra dele todos esses nomes, são nomes complicados, mas se você parar e prestar atenção, Deus fala mesmo com os nomes. Olha as explicações, as histórias que tem dentro de um nome. Dentro do seu nome tem uma história. Dentro do nome da sua família, da sua casa, da sua mãe, do seu pai, vem uma história. Então, a história de uma família é importante. A gente vê aqui 3 gerações de 14 em 14, e cada 14 gerações você vê grandes histórias aí. Histórias para você aprender de desobediência que não deve se fazer, e histórias de pessoas que você deve se inspirar, né? Vamos continuar. Versículo 13. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, se vocês pegarem a canetinha e contarem até Davi, dá 14 gerações. Se vocês cantarem de Davi até o exílio, dá 14. Depois do exílio até Jesus, dá mais 14. Então, a gente vê o quanto Deus é maravilhoso, né? Deus fala através de nomes, tem histórias, tem ensinos que a gente pode aprender ali. Versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Aquela parte que que Maria conversa com um anjo sobre Jesus, sobre que ela iria engravidar dele, que ela daria luz ao Messias, está em Lucas 2. Se você pegar e ler Lucas, somente o capítulo de Lucas, aí a gente vê a história detalhada, que quando o anjo aparece, fala salve a agraciada, a descrição de quando a Maria conversa com José, que ela conta, e que José vai triste para casa. A gente tem toda essa descrição em Lucas, tá bom? José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem ninguém soubesse. O que José quis fazer aqui, querendo largar-la? Como se ele tivesse tomado Maria como esposa sem ter casado, e ela ter engravidado nesse período. E ele ia passar como ruim. Então, nesse período que ele descobriu sobre a gravidez, sobre Jesus, e ele não acreditando em Maria, ele resolve deixá-la como se ele tivesse feito coisa errada, como se ele tivesse sido ruim, para não, envergonhar ela. E versículo 20, e enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor
por meio dos profetas. O que ele está fazendo referência aqui pelo profeta é no livro de Isaías 7, do versículo 10 ao 16, que ele vem trazer a profecia, ele vem trazendo a profecia sobre o nascimento do Messias, né? Então ali você vê tudo, e a Bíblia às vezes traz essa referência de outros versículos, então você vai ver escrito uma forma diferente na Bíblia, às vezes em letra itálica, separado o versículo exatamente para dar ênfase àquele livro anterior, à promessa anterior. Da mesma forma que Deus fala hoje com a gente, prometendo o que Ele quer fazer conosco, o que Ele tem para nós, nos trazendo exortação, ensinamento, o que não devemos fazer, Deus também fazia, né? Então Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser mais para frente e será eternamente. Então, da mesma forma que Ele falou com os profetas anteriores, Ele vai falar conosco hoje. Versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa, porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Aqui nós terminamos a leitura de Mateus. Amanhã a gente vem com o livro, com o capítulo 2. Desculpem, não sei como tá aí, mas aqui tá. Eles conseguiram aguentar bastante tempo, vocês viram, né? Então a gente tá finalizando e amanhã a gente volta com o capítulo 2, tá bom? De Mateus. Deus abençoe, uma ótima semana e um mês abençoado aí de leitura. Amém? Paz.